Salmo 16. Amém? Diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás dos outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura da noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra que tem sido revelada ao teu povo, ao longo dos séculos. Deus, em nome de Jesus, que esse hino, esse poema, possa nos alimentar nesta noite. Obrigado pelos louvores que foram enviados a Ti neste púlpito, Senhor. Obrigado pelas crianças, pelos adolescentes, pelas meninas que entregaram o seu louvor através da dança, do cântico. Obrigado por estar com os ouvidos atentos às nossas orações, que nesse instante eu te peço, em nome de Jesus, atende, Senhor Deus, ao teu povo, falando a cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir, através da riqueza, da profundidade das sagradas Escrituras, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. De novo, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. A gente vai falar sobre esse salmo, primeiro porque tem sido um instrumento de meditação desse servo que tem percebido como Deus age através da Bíblia Sagrada, como Deus transforma, como Deus faz coisas preciosas. Salmo 16 é um cântico de confiança do rei Davi. Ele foi escrito por um homem que estava de boa, estava bem, estava num momento de estabilidade. Davi, neste momento, ele estava bem. Quando ele escreve esse poema, ele estava no seu palácio, ele estava desfrutando do melhor da vida aos nossos olhos. Ele tinha um palácio seguro, protegido, ele tinha paz, ele tinha bens, mas Davi reconhece que todas essas coisas são passageiras. Percebe o que ele fala no Salmo 16 sobre: Senhor, é em ti que eu me refugio. Ele tinha palácios, força, exércitos, bens, mas ele fala: não, nada disso é suficiente, porque são coisas passageiras. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, vai dizer que Deus, coloca aí, segundo Samuel, capítulo 7, só o versículo primeiro, só para a gente ter uma noção. Esse é o contexto enquanto Davi escreve esse salmo. Quando o rei Davi já morava no seu palácio, já estava numa casa própria, tá? Top. E o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Ele não tinha mais adversários naquele momento. Ele já havia vencido os seus inimigos. Teoricamente, era um tempo de paz para Davi.
E o capítulo 7 de 2 Samuel vai falar justamente sobre essa estabilidade de Davi. Mas mesmo com um momento tranquilo que ele estava vivendo, ele tinha consciência, noção, certeza, convicção de que poderia ser algo temporário. E por esse motivo, ele declara, ele clama: protege-me, ó Deus. Salmo 16, versículo 1. E essa súplica revela o reconhecimento que ele tinha de que somente Deus podia trazer a verdadeira prosperidade. Somente Deus é que poderia prover verdadeiramente uma proteção a que ele tinha necessidade. Mesmo escondido em um gigantesco palácio, cheio de exércitos e seguranças, ele falava: o meu refúgio, Senhor, és tu. Protege, meu Deus, porque eu preciso da tua proteção. A sabedoria, a fortaleza não é o suficiente. É em ti, Senhor Deus, que eu me refugio. Como Davi, eu e você, nós também precisamos buscar esta proteção. Temos que evitar nos pautar pela eloquência, intelectualidade, status, conta bancária, relacionamentos, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é como o vento, é como uma vela na beira do mar. Deu o vento, pode se apagar. Assim como Davi, nós temos que aprender a buscar a proteção em Deus, mas proteção de quê? Essa é a pergunta. Primeira proteção que eu percebo Davi buscando é a proteção de si mesmo. John Stott vai dizer que nós somos os nossos piores inimigos. Ele vai dizer que a carne, o mundo e o diabo. Mas nós temos esse poder de sabotar a nós mesmos. Davi pede proteção por si. Senhor, me protege de mim. Porque Davi sabia que sem essa intervenção de Deus, ele estaria iniciando uma busca pela satisfação em um lugar errado, nas coisas erradas, pelos motivos errados. Bens materiais ele tinha, mas ele não queria se apegar àquilo. Ele tinha relacionamentos. Se você for lá em 1 de Reis, se eu não me engano, vai falar sobre os filhos de Issacar. Homens que não só tinham a força de um exército, mas a sabedoria, eles conseguiam interpretar, ou seja, Davi estava cercado por pessoas sábias, que tinham a resposta para o que ele precisava, mas nem nessas amizades ele confiava, tanto quanto confiava no Deus Todo-Poderoso. Davi sabia que bens materiais, ídolos, e aí esse ídolos aqui pode ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Não um ídolo propriamente dito, aquilo que é feito de barro, de madeira. Não, aquilo que tira o lugar de Deus. Até coisas boas, aparentemente, como a esposa, como o filho, como a filha, pode se tornar um ídolo. E Davi sabia disso a ponto de dizer: Senhor, me protege de mim mesmo. Versículos 2, 3 e 4, ele fala: Senhor, Tu és o meu Senhor. Eu não tenho bem nenhum além de Ti, Senhor. Nada do que eu tenho, no fundo, vai interferir no meu sucesso, na minha prosperidade. Ele está pedindo proteção por suas próprias tendências humanas. Nós também somos tendenciosos. Nós buscamos aquilo que nos alimenta fisicamente, sem olhar além disso, sem se preocupar com o que nos alimenta internamente, espiritualmente. Aos nossos olhos, tudo é bom.
todos os prazeres são interessantes, mas Davi me ensina que o que é passageiro e efêmero pode ser perigoso. Essas coisas em si, elas propriamente dita, não são seguras. Boas amizades de infância não obrigatoriamente se tornarão em belas amizades futuramente. Tomara que sim, mas não obrigatoriamente. Bens também não, pode me atrapalhar lá fora ou lá na frente, pode me trazer destruição. Davi me ensina nesses primeiros versículos que eu preciso de proteção divina contra mim mesmo. Pastor, como é que pode? Lógico, a gente tem esse poder de autossabotar aquilo que a gente pode ser em Cristo Jesus. Pensa comigo aí, em algumas vezes que você buscou a proteção e a segurança em alguma coisa, em status, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui meu, tá? Quando eu era mais jovem, 18 anos, se eu não me engano, não, 18, 19, 20 anos, eu assumi a gerência de uma loja de esportes no Shopping Iguatemi. Ora, no centro, primeiramente, depois do Shopping Iguatemi. 20 anos de idade, novinho, ganhando muito dinheiro, achando que era alguma coisa, empinei o nariz, comecei a querer me exaltar, achando que aquilo poderia me levar a algum lugar. O status, para mim ali, tornou-se um Deus. O quê? O gerente mais jovem da história dessa empresa, apenas 20 anos de idade, comandando a maior loja do estado do Ceará na época, de esportes. Aquilo era maravilhoso, aos meus olhos. Só que aquilo me levou à destruição em algumas situações, inclusive no meu casamento. O meu casamento, naquele momento, foi desfeito por conta de mim mesmo. Eu criei uma história que eu achava que era bacana, que era positivo. Só que aquilo me levou à destruição. Eu sei que tem alguns irmãos olhando assim, com os olhos arregalados. Sim, eu me separei 3 vezes com a mesma mulher, e para a glória de Deus, casei com ela novamente 3 vezes. Graças a Deus. Mas porque eu reconheci que a proteção do Deus eterno era muito maior do que o meu status. Quando esses elementos que nos cercam, que nos rodeiam, são colocados acima dessa proteção de Deus, a gente pode ser levado à destruição, meus irmãos. Davi vai responder a essa autossabotagem com 4 atitudes. Primeiro, versículo 2. Tu és o meu Senhor. Primeira atitude, reconhecer Deus como soberano. Eu era o meu soberano. A minha história tinha que ser escrita por mim, porque eu era jovem, estava conquistando. A queda foi grande, mas quando eu reconheci Deus como soberano, as coisas começaram a acontecer. A segunda atitude de Davi foi preencher o vazio da alma em Deus, e não nos bens, no status. Ele fala assim no versículo 2 ainda, na parte B, não tenho bem algum além de ti, tu, Senhor, é maior do que qualquer coisa, é mais importante do que qualquer coisa. A terceira atitude de Davi foi encontrar alegria no convívio com o povo de Deus. Ele fala assim no versículo 3, quanto aos fiéis, aos santos da terra, aos irmãos, aos membros da igreja, aqueles que estão próximo de mim, aqueles que buscam fazer o bem, aqueles que estão dispostos a fazer o que é justo, esses aqui é que são os notáveis para mim, é o que me alegra estar do lado, me alegra estar junto. Isso aqui é um ponto interessante, porque para derrubar ou derrotar a autossabotagem, o Davi diz que é importante o convívio com os irmãos. Gente, isso aqui é maravilhoso, essa comunhão, esse relacionamento, precisamos estar juntos.
Eu não conto as inúmeras vezes que vocês me ajudaram a derrubar a autossabotagem em alguma situação, porque esse relacionamento é massa, é maravilhoso. Esse tempo junto que nós temos é especial. Quem dera tivéssemos outros momentos para a gente compartilhar as nossas histórias, para a gente exercer o pastoreio mútuo. Eu sempre falo aqui, eu acho muito legal, que agora a gente coisou um pouquinho, mas geralmente a gente estava reunido, eu, pastor Mateus, pastor Mano Góes, dia de quarta-feira, e esse pastoreio mútuo era massa demais, cara. Até que o Mateus começou a trazer coisas muito difíceis e tal, aí... Estou brincando. Mas essa semana de novo, nós tivemos esse privilégio de sentar junto com o pastor Luciano Paixão, que sempre está com a gente também, né? A gente tem um horário mais flexível, a gente consegue se reunir. Os outros pastores é uma vez por mês, todos estamos juntos. Gente, isso é fantástico. E quando eu olho para a história de Davi, a declaração de Davi para o próprio Deus, eu falo, meu Deus, a igreja precisa perceber isso. Esses relacionamentos são extraordinários. A propósito, a cantina é minha hoje, tá? Então, estamos todos convidados para participar da comunhão com os fiéis aqui no anexo, né? Torta de frango, estrogonofe, uma sobremesa aí que eu que fiz, umas coisas. Boa. Escondidinho não, como é aí? Surpresa de uva, escondidinho, olha. Vatapá também, né? Top. A quarta atitude, como resposta que Davi dá para a autossabotagem, é fugir da idolatria que traz destruição. Ele fala assim, ó, no versículo 4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses, não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios não mencionarão os seus nomes. Fujamos, cara, da idolatria. Vou repetir, idolatria não é aquilo que se apresenta exatamente como ídolo, mas tem coisas que ocupam um lugar no seu coração e tira o lugar de Deus. Aquilo que você está disposto a pecar, eu quero pecar, eu peco, eu vou fazer, eu sei que é errado, mas eu estou disposto a pecar. Pronto, esse é um ídolo. Quando você sabe que é pecado, que é errado, quando você sabe que não deve fazer, mas mesmo assim você vai. Você está disposto, você paga o preço, você peca mesmo tendo a consciência que é errado. E o pior, repete. Isso é um ídolo no seu coração. Isso é um ídolo no seu coração. Portanto, nós precisamos clamar por proteção contra nós mesmos. Ainda mais o Winslow. Não, estou brincando, dona Débora. Estou brincando. Dona Débora, olha, sempre fica... Estou brincando. O Winslow não precisa. Dona Débora fica logo, né? Gente, as nossas escolhas podem nos derrubar, nos afastar de Deus. Então, vamos pedir direção a Deus. Clamar por proteção contra nós mesmos. Outro ponto que Davi fala é proteção da murmuração. Somos reis em murmurar. Somos experts em murmuração. É impressionante, cara. Impressionante. Nós murmuramos por tudo. Aliás, por nada. Às vezes fica, poxa vida, não tem nada porque murmurar, não tem nada. Até isso a gente reclama. É impressionante. É impressionante. Davi está falando, Senhor, me poupa, me protege, me ajuda contra a murmuração. Todos os dias, nós temos 24 horas
para viver e usufruir. Aí eu vou murmurar porque eu não consegui dormir 20 minutos. Tudo é motivo para murmuração. A insatisfação constante no nosso dia, na nossa vida, é um problema universal, geral, em todos os lugares. Basta olhar o quanto nós consumimos todos os dias. Basta olhar o quanto nós estamos endividados. Sabe o que é isso? Murmuração, insatisfação constante. Nunca está bom, nunca está bom, nunca está bom. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Poderia ser bom. Se isso que eu tenho ou que eu quero a mais vem para me edificar de fato. Mas às vezes eu nem usufruo disso, é só para ter. É só para murmurar, é só para reclamar. É impressionante, meu povo. Como nós queremos nos alimentar ou alimentar a murmuração. E o pior, a murmuração vai nascer em nosso coração quando nós não reconhecemos a soberania de Deus em todas as áreas de nossa vida. Ora, se eu reconheço a soberania de Deus, que Ele de fato é o Deus Todo-Poderoso, que Ele me supre por completo, para que estar murmurando? Mas não, eu quero mais um pouco. Não tem um outro Deus não, ou um Deus mais um pouquinho não? Quer sempre mais. E infelizmente, na sociedade em que vivemos, consumista, quase que eu falo outro nome parecido, mas é consumista. Uma sociedade consumista, em que nós vivemos, nós somos constantemente tentados a achar que nunca temos o suficiente. É impressionante, cara. A todo instante está passando, antigamente era na televisão, agora no celular, né? Está mais visível para a gente, está mais acessível para a gente. A todo instante está passando algo que a gente não precisa, mas acha que quer, porque nunca é o suficiente. Não precisa, mas deseja pelos olhos, pelo coração, e claro que isso vai refletir de forma negativa lá na frente. Aí vem Davi de novo e mostra como vencer essa tendência humana de querer sempre mais. Versículo 5: Senhor, Tu és a minha porção. Porção de quê? A porção diária. Todos os dias eu tenho mais de Deus, da graça, do amor, do cuidado, do zelo. Todos os dias a porção de Deus está à minha disposição, Ele se dispõe a mim. Eu não estou falando para me abençoar e dar, não. Estou falando, Ele está disponível, Ele é o suficiente, meu povo. Ele fala assim, e o meu cálice no Antigo Testamento é a alegria do Senhor é a nossa força. O contentamento do cristão tem que ser na pessoa bendita do nosso Senhor Deus. Não, mas se eu não tiver isso ou aquilo, eu não vou ser contente, eu estou infeliz, pastor. Misericórdia. A ansiedade gera também por conta disso, porque eu quero sempre mais, algo que eu não consigo, ou acho que preciso, e aquilo vai gerando algo ruim no meu coração. Mas Davi fala, eu reconheço que o Senhor é a minha porção, eu reconheço que o Senhor é a minha alegria, eu reconheço que o Senhor é a minha segurança. Olha o versículo 5, cara, que coisa linda como ele termina. És tu que garante o meu futuro. Aí eu estou preocupado com o governo, com a aposentadoria, eu estou preocupado com o emprego, eu estou preocupado com um monte de coisa. Mas quem garante o meu futuro é o Deus Todo-Poderoso. Pastor, já sei, vou ficar em casa, numa rede, tomando água de coco. Não, macho, também não é assim não. Tu tem que trabalhar, tu tem que fazer as coisas. Mas quem garante o teu futuro é o Deus eterno. Senhor, protege-me da murmuração, Senhor. E Davi continua, no versículo 6, ele fala assim, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Eu preciso aceitar, meu povo,
o lugar onde Deus me colocou. O que Deus me deu é precioso demais, é maravilhoso demais. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe exatamente o que eu preciso. Ele sabe exatamente até onde eu consigo suportar, de bom e de ruim. Paulo fala assim, ó, eu aprendi a viver tendo um monte de coisa, porque é preciso saber viver com muita coisa, mas eu também sei passar necessidade, eu consegui o equilíbrio na minha vida. Paulo está dizendo, é o que o Davi está dizendo aqui, ó, aceite o que Deus te deu e onde Ele te colocou. Ele vai falar, em lugares agradáveis. Deus tem o melhor para cada um de nós. E olha que extraordinário que ele fala assim, ainda no versículo 6, eu tenho o quê? Uma bela herança. Se fosse outro pastor, ele ia falar outra coisa, mas não é não, cara. A herança aqui é porque nós fazemos parte da família de Deus e somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, nós temos um céu e uma eternidade na presença do nosso Senhor. Esta é a herança que nós temos. Versículo 7, ele fala assim, ó, como é que eu consigo vencer essas tendências? Bendirei o Senhor que me aconselha. Como é que eu vou vencer? Meditando nos conselhos de Deus. A palavra de Deus tem as respostas que nós precisamos. A orientação de Deus que transforma a nossa vida e o nosso coração está no conselho de Deus. Davi está falando, Ele me aconselha. Aleluia, que coisa maravilhosa, meus irmãos. O Deus me aconselha e te aconselha através da sua palavra. Eu tenho um norte, eu tenho uma direção através do cuidado de Deus. E ele fala assim, ó, na escura da noite, o meu coração me ensina. Quando eu busco a Deus, quando eu rogo a Deus, quando eu me encontro com Deus, ainda que seja na escuridão, nas crises e no momento difícil, Ele me aconselha. Ele me aconselha. Quando murmuramos, estamos expressando insatisfação com aquilo que Deus tem feito por nós, em nós e através de nós. E a proteção contra a murmuração é uma atitude, a proteção contra isso é uma atitude de gratidão e contentamento. Eu preciso estar contente com o que Deus, o que Ele tem feito por mim e em mim. Uma terceira proteção que eu destaco aqui, com base no texto de Davi, é a proteção da insegurança. Da insegurança. Na reta final, o Davi busca proteção contra aquilo que ele duvida, desconfia, contra aquilo que o deixa inseguro. E é óbvio, meus irmãos, que assim como o Davi, todos nós, eu e você, em algum momento, nós vamos enfrentar dúvidas. Claro, ou não? Só eu, será, hein? Vamos ter dúvidas de algumas coisas. Vamos enfrentar momentos de insegurança. Vamos enfrentar medos, incertezas. Será que vai dar certo? Será que não? E agora, será que eu devo investir nisso? Eu devo insistir nessa situação? Incertezas sobre o futuro, sobre relacionamentos, sobre tudo, sobre todas as áreas. Nós atravessamos momentos de dúvidas, mas Davi me ensina ao declarar confiança em Deus. Versículo 8 em diante, ele declara essa confiança em Deus. Assim como Davi, de novo, nós somos tentados a resolver as coisas do nosso jeito.
com aquilo que a gente acha que sabe, da maneira que a gente acha que tem experiência. Não, já estudei sobre isso. Não, já vi isso. Não, eu sei como resolver. E geralmente quebramos. Eu ia falar o dente, mas aí o YouTube pode derrubar, né? Quebramos a cara. Às vezes a gente quebra a cara. Às vezes a gente quebra a cara. E é por isso que gera medo e insegurança em nosso coração. Aí vem Davi de novo e escolhe confiar em Deus e afirma que isso pode o proteger e nos proteger. Versículo 8, diz assim: sempre tenho o Senhor diante de mim. Como é que eu vou me proteger da insegurança? Orando ao Senhor, estando pertinho dEle constantemente. Pastor, era só isso? Era. Estão frustrados, decepcionados? Não, né? O problema é que às vezes nós não oramos, cara. Davi está dizendo, olha, sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Busque a Deus em oração, tenha intimidade com Ele, se relacione com Ele como seu Senhor. Eu preciso dessa intimidade com Deus para que eu fuja, ou abra mão, ou não aceite a insegurança que bate à minha porta constantemente. Ore, busque direção ao Deus eterno. Versículo 9 e 10, ele fala assim, ó: por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulta, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Isso aqui é algo que eu vibro. Sabe por quê? Porque nós estamos no Antigo Testamento, a história de Davi, séculos antes do Senhor Jesus, mas Davi declara já a ressurreição. Ele já descansava na certeza da ressurreição. Ele já sabia, por revelação, que seria, ele fala assim, olha, no sepulcro eu vou repousar, e tu, Senhor, não abandonará o teu servo, nem permitirá que o teu santo sofra o quê? Decomposição. Meus irmãos, nós seremos glorificados na ressurreição, nós seremos transformados na ressurreição, nós temos um futuro, nós temos um caminho, e o nosso Deus garante isso em sua palavra. A minha insegurança de hoje será aniquilada pela ressurreição dos santos. A minha insegurança, dúvida, incerteza já foi desfeita na ressurreição, na morte do Senhor na cruz e na ressurreição ao terceiro dia. E aí ele fala assim, ó, versículo 11, fechando esse poema, ele diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É massa você encontrar alegria em várias coisas, no casamento, na família, nos amigos, é show de bola, mas a alegria plena nós encontramos na presença de Deus. A alegria plena nós encontramos com o coração contrito e quebrantado na presença de Deus. A alegria plena é quando nós reconhecemos que Ele é e nós não somos. A alegria plena é quando nós encontramos-nos em um lugar onde a gente quer diminuir para que Ele cresça, onde nós queremos que as pessoas percebam Ele e não eu. Ele, não a minha mensagem, mas a palavra dEle, a pregação dEle, que Ele seja exaltado e glorificado e engrandecido. Aqui sim nós encontraremos a verdadeira alegria. Até porque, você há de concordar comigo, nós vivemos em um tempo de insegurança, sim ou não? Aliás, grande insegurança,
grande insegurança. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus está à direita de Deus Pai, Senhor Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, está conosco para nos ajudar, nos direcionar. Ele não deixará que o mal repouse sobre nós. Não adianta a gente ficar desesperado, porque nós temos um Deus que zela por nós. Para finalizar, eu quero propor um desafio para a igreja, para a minha vida também. Afinal de contas, esse salmo é um convite para que busquemos a verdadeira proteção de Deus. Como? Primeiramente, que a gente consiga a proteção em Deus de nós mesmos, a proteção contra a murmuração e a proteção contra a insegurança, estando refugiados nele, porque Ele é o nosso refúgio. Que nós possamos, esse é o desafio, assim como Davi, essa é a aplicação, que nós possamos orar, assim como Davi fez: protege-me, ó Senhor, Tu és o meu refúgio. Que nessa noite a gente possa entregar as nossas incertezas e inseguranças a Ele. Que nós possamos confiar plenamente na proteção do nosso Deus, que Ele cuida, que Ele zela e que Ele protege. Somente Deus pode ser o nosso verdadeiro protetor. Vamos orar? Oremos. Pai, obrigado pela Tua proteção. Deus, que nós possamos compreender o Teu cuidado. Paizinho, vem sobre nós, Senhor, trazendo graça e misericórdia, para que possamos evitar a murmuração, Senhor. Que possamos estar contentes e alegres com aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Deus, que nós possamos Te adorar verdadeiramente. Que o meu eu não seja o primeiro, mas que o Senhor seja o primeiro em nossa vida. Que a Tua presença seja perceptível, Senhor, para mim, para nós. Pai, em nome de Jesus, nos guarda das incertezas e inseguranças. Que o Teu nome seja exaltado através da nossa vida, Senhor. Nesta noite nós oramos corajosamente, ousadamente, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Teu nome seja exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.